Então, agora deu. Eu acho que a gente já pode começar com a apresentação, então. Uhum. Bom, gente, estamos aqui para mais um webinário. Dessa vez será com a professora Vivian. Ela vai falar sobre as tendências do mapeamento colaborativo. Então, prof. Vivian, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda e a palavra é sua. Ok. Quem agradece, né, sou eu pelo convite. Obrigada, né, tanto pelo convite como a todos os que estão aqui presentes. Vejo que tem várias carinhas conhecidas aqui, né, vários alunos, orientandos meus. É bem gratificante, né, encontrá-los aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o mapeamento colaborativo em si, tá? Eu não sei se todos conhecem, né? Pode ser que alguns conheçam e outros não tenham tanto conhecimento a respeito do tema, né? Então, eu vou explicar desde da concepção do que vem a ser até o que está em maior tendência ultimamente, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre minha pessoa, né, para me apresentar direitinho para vocês. Pode passar, professora? Então, eu sou engenheira cartógrafa, né, eu me formei lá na Federal do Paraná, eu sou natural lá de Curitiba, né, aí eu fiz um mestrado e doutorado em engenharia civil, com a dissertação e tese na área de cartografia, na Federal de Santa Catarina, e fiz o doutorado sanduíche na Universidade de Karlsruhe, na Alemanha, tá? Eu estou aqui na UFBA desde 2008, aí eu trabalhei em algumas empresas de engenharia, né, em setores de engenharia, tipo GVT, Itaipu, e outras instituições acadêmicas, né, como a Federal de Santa Catarina, e o Instituto Federal de Santa Catarina, como professora substituta. Também passei um ano na Federal Rural do Rio de Janeiro, tá? Eu fui professora visitante na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, onde eu fiz a minha pesquisa de pós-doutorado, nessa área, né, de mapeamento colaborativo, e eu voltei há pouco tempo de lá. Eu atuo, né, no programa de pós-graduação em engenharia civil, na área de informações espaciais, e também no mestrado profissional em rede nacional em gestão e regulação de recursos hídricos, né, que é chamado de Prof. Água. Eu trabalhei na criação do curso daqui de graduação em engenharia de agrimensura e cartográfica, e também na criação do doutorado aqui do programa de pós-graduação em engenharia civil. Aí eu sou membro do conselho da OGC, que eu sou representante da América do Sul, né, na OGC. Aí sou presidente da Comissão Técnico-Científica de Sistema de Informações Geográficas da Sociedade Brasileira de Cartografia, e sou mentora, né, do capítulo do Youth Mappers aqui na UFBA, que eu vou falar um pouquinho do Youth Mappers para vocês durante a apresentação, tá? Então, é um resuminho do que eu já fiz, tá? Pode passar. Então, antes da gente falar um pouquinho, né, sobre o mapeamento colaborativo, a gente vai refletir um pouquinho sobre a evolução da utilização da informação geográfica nesses últimos anos. Então, eu coloquei aqui uma linha do tempo, né, onde a gente começa a analisar. Lá na década de 90, além de ter sido a década que a gente começou a ter contato com os desktops, né, esses computadores onde, quem sabe alguns de vocês não tinham nem nascido, ou eram bem pequenininhos naquela época, mas é a década que a gente começou a ter computador dentro de casa, né, aquela época da internet de escada e tudo mais, tá? Então, nessa década, a gente começou, ela é conhecida como a década de mapas e da internet, tá?
Ah, mas como assim, de mapas, né? Que começaram, né, a ter uma maior disseminação de mapas, né, e de várias informações em geral através da internet. Foi a década que teve a popularização dos mapas, e o crescimento da utilização de mapas pelos cidadãos em geral, tá? Só que ela era unidirecional. O usuário, ele só consumia essa informação, tá? Na década de 2000, né, que fator muito importante teve nesse ano? Teve a melhoria da precisão do GPS, né? Até então, os dados, eles tinham lá a precisão de 100 metros, né? E essa precisão, exatamente no ano 2000, ela melhorou muito, né? Então, e com isso, o que aconteceu? Ela deixou de ser unidirecional, tá? Que o usuário só consumia informação e também o que acontece? O usuário passou a produzir a informação, tanto produzia quanto consumia. E começou a ter muita interação com sites, com usuários da rede, surgiram várias redes sociais, tudo nessa época, tá? Lá em 2004, surgiu a Web 2.0, tá? Que é um grande movimento. O que teve nisso, né, durante essa época? Aí surgiram vários sites voltados para a colaboração dos usuários, tá? Lá em 2011, tá, surgiu o 4G, tá? Então, a gente tem, e com isso surgiram o quê? Os smartphones, né? Então, tem a vida antes do smartphone e pós-smartphone, né? Se a gente for parar para pensar o que foi isso no ano de 2011, uma diferença gigantesca, tá? Então, aí, a partir de então, o quê? Com o 4G, teve uma maior conexão móvel com a internet, compartilhamento em tempo real, de forma automatizada, né? Através de receptores GPS em celulares e tablets. Então, isso daí é só para a gente captar o que aconteceu um pouquinho, né, de fatores que são bem importantes na utilização da informação. Pode passar. Então, o que a gente tem? Quanto à informação geográfica, a gente tem o quê? A gente tem aquela informação de referência, né, que tem o que? São as bases cartográficas, tá? Os dados que a gente chama de oficiais, e a gente tem informação voluntária, tá? O que a gente sempre ouve falar quando a gente fala de informação de referência, tá? Dados de referência, base cartográfica de municípios, e tudo mais. Sempre falam para a gente que existe um alto custo de obtenção desse dado, tá? Então, que o processo cartográfico, ele é extremamente caro. Aí eu até coloquei ali, será que é extremamente caro? Tá? Um exemplo que eu dou para vocês. Salvador, né? Uma cidade grande, muito populosa, tá? Extremamente difícil de ser mapeada, tá? Por quê? Ela tem um relevo bem acidentado, tá? Tem áreas que é difícil de mapear, tá? Muitas comunidades e tudo mais, tá? Isso torna, né, um processo muito, muito complicado. Quanto que custou o mapeamento aqui, o último mapeamento daqui de Salvador, que teve uma utilização de uma câmera, né, com 10 centímetros de resolução, teve levantamento com laser e tudo mais, e ainda criaram um banco de dados, né, de acordo com as normas mais modernas, né. Esse mapeamento para a cidade toda custou 10 milhões, tá? O que a gente fala? 10 milhões é muito dinheiro. Para mim, né, tipo, Vivian, 10 milhões, sim. Nossa, se eu tivesse 10 milhões, eu fico rica, né? E resolvo a vida de muitas pessoas que estão ao meu redor. Mas para um município, tá? Dada o que ele vai ganhar com esse mapeamento,
isso não é muito dinheiro, né? Várias vezes na TV a gente vê, essa obra, isso daqui vai custar 1 bilhão, isso aqui custou 200 milhões, ou fulano roubou 10 milhões, né? Alguma coisa assim, a gente está cansado de ouvir. Então, o que acontece? Existe essa falsa ideia de que a informação é cara, tá? Mas existe um problema, porque a gente trabalha com um tipo de informação que o eleitor, ele não vê, né? Você não vai, o prefeito, né? Ele não vai lá olha aqui, a gente fez atualizou a cartografia da cidade, né? No programa lá de governo dele. Ele não vai fazer isso, né? Porque a população não é uma ponte, não é um posto de saúde, não é um hospital, né? Então, a gente tem essa mania, né, de falar, não é caro. Então, nós, como somos dessa área, a gente tem que achar que não, né? A gente tem que convencer o que vai trazer de benefício para a cidade investindo em cartografia, tá? Depois eu vou falar um pouquinho disso. Então, o que acontece, né? Na informação de referência, necessita de um rigoroso controle de qualidade, tá? Normalmente, quem que produz são as instituições governamentais, né? Necessita de profissionais especialistas em cartografia, tá? E o que acontece? Esses dados, normalmente, eles possuem dificuldade de disponibilização e eles são rapidamente desatualizados, tá? E tem o quê? Uma falta do quê? Dos metadados, na maioria das vezes, a gente tem dificuldade de encontrar informações sobre aqueles dados para fazer outros estudos, tá? A informação voluntária, ela é para o usuário, ela tem um custo baixíssimo, tá? O foco dela é no usuário, tá? E o que a gente tem, né? O Good Child, né? Que é um professor lá da Califórnia, que ele criou o termo Citizen as Sensor, né? O cidadão como sensor, né? Então, ele fala que na informação voluntária surgiu esse novo tipo de sensor, que é o homem. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma rede de sensores com 7 bilhões de componentes. Não quer dizer que todo mundo vai colaborar, mas diretamente ou indiretamente, a pessoa pode estar criando dados, e às vezes ela cria dados até sem saber, tá? E é uma informação com que possui uma atualização com muito mais frequência. Então, existe um questionamento. A informação de referência e informação voluntária, elas são coisas com maneiras de obter esses dados de maneira diferente, tá? Só que o que acontece? A gente pode agregar esses dados, tá? A gente pode somar, a gente pode utilizar essa informação voluntária de uma maneira proveitosa para a informação de referência, tá? Mais adiante eu vou falar um pouquinho mais disso. Pode passar. Então, aí vem esse termo, né, que muitos de vocês podem ver, que é o termo VGI, né, no inglês, o VGI, que é Informação Geográfica Voluntária. Como eu falei, né, foi um termo que foi criado pelo professor Goodchild, como um caso particular do conceito de conteúdo gerado pelo usuário, tá? Essa informação vai desde uma simples coleta de um dado geográfico até a atualização dinâmica de uma base cartográfica oficial de um país, tá? Existem outras terminologias, tá? Que elas estão relacionadas com mapeamento colaborativo, mas elas não são sinônimos, tá? Existem pequenas diferenças entre elas. Então, a gente pode encontrar lá o termo VDI, crowdsourcing, ciência cidadã, neogeografia, mas todas elas têm esse intuito de colaboração, tá? Pode passar. Então, a gente tem o quê? A gente tem os serviços colaborativos com suporte geográfico. O que são esses serviços? Eles surgiram, né, começaram a surgir lá pela década de 2000, tá? São informações
geográficas, georreferenciadas de maneira abundante e ostensiva, tá? Normalmente são projetos a partir de esforços voluntários, tá? Então, eles retratam temas e eventos específicos, com contribuições voluntárias. Então, a gente tem o quê? A gente tem um exemplo do onde foi roubado, né? Que ele é até um serviço que ele foi criado por uns alunos aqui da Federal da Bahia, tá? O que que acontece? A pessoa foi assaltada, daí ela entra lá e cadastra, né? Onde que foi, classifica o tipo, né, do que ela sofreu, né, naquelas classificações lá da Secretaria de Segurança Pública, e aí a pessoa tem um mapa do roubo na cidade, tá? Isso daí a gente tem para o Brasil inteiro, dados para o Brasil inteiro. Aí uma outra, né, são temas meio pesados, né, onde tem tiroteio, né? Então, tipo, existem cidades, né, que essa é uma informação muito importante, porque às vezes você está passando numa avenida, se você verifica que alguém lá reportou onde tem um tiroteio, você vai desviar lá daquela reunião, daquela localidade, vai encontrar um outro trajeto, tá? Então, esses dois tem tanto para Android quanto para iOS, né? Aplicativos. A gente tem outro exemplo ali, que é o Wellmap, né? Que é uma plataforma colaborativa que cadastra as condições na cidade para um cadeirante, tá? Então, vai verificar se a calçada dá para a pessoa seguir aquele trajeto com cadeira de rodas, né? Vai cadastrar lá se tem buraco, se tem rampa, ou um local que só tem acesso de escada, coisas assim. E daí ele faz uma classificação temática ou traça um trajeto onde é possível aquela pessoa ir com cadeira de rodas, né? São, tipo, no Brasil, né, é uma dificuldade, né, na maioria dos lugares, um cadeirante conseguir transitar normalmente, né? Mas existem possibilidades, né? E ali, né, nesse ViewMap, existem essa possibilidade, né, e existem muitas colaborações. Pode passar. Então, aqui, já as plataformas de mapeamento colaborativo com foco cartográfico, a gente tem o quê? A primeira de todas foi a Wikimapia, né, que ela tinha como slogan, vamos descrever o mundo todo, tá? Então, o que que acontece? É tipo uma Wikipédia de mapas, tá? Então, a pessoa vai lá, faz as suas contribuições, tá? Os usuários, eles podem ser não registrados, tá? Quanto registrados. Só que não existe um controle muito grande, tá? Então, acabou sendo um projeto que ele não está sendo tão utilizado ultimamente, mas ele está dentro, né, dessa classificação das plataformas. Pode passar. Aí a gente tem o Google Map Maker, tá? Ele existiu, né, até 2015, tá? Só que foi criado pelo Google, como o próprio nome já diz, lá em 2008, com esse intuito de ser uma plataforma de mapeamento colaborativo, expandir e melhorar a cartografia do Google Maps, tá? Só que eles tiveram um problema com o usuário, tá? O usuário foi lá numa parte do mapa e daí fez ali aquele desenho, colocou lá o símbolo do Android, né, e da Apple. E aí isso deu uma confusão, deu processo entre as empresas, e aí foi tanto problema que a Google teve que ela desistiu, tá? Então, esse foi um serviço que foi incorporado em 2017 ao Google Maps, tá? Que no Google Maps a gente pode fazer algumas contribuições, a gente pode corrigir alguns trajetos, pode
pode lançar uma série de dados, né? Não da mesma forma como o OpenStreetMap, que eu vou falar daqui a pouco, mas tenha esse caráter colaborativo também. Pode passar. Aí a gente tem a Here Map, que é o Here Map Creator, que foi criado em 2012, tá? Pertence à Navitec, que incorporou a Nokia, né? E ela é um consórcio de empresas alemãs, né? Entre a Audi, BMW e Daimler, e mais a Bosch, a Intel, a Continental, a Pioneer e a Mitsubishi, que são as donas do Here, tá? Então, o que que acontece? Esse é um serviço que, por exemplo, uma empresa de logística, ela tem que pagar por esse serviço, tá? Só que existe uma equipe de validação que trabalha para Here, tá? E também tem o quê? A gente tem eles estão o tempo todo procurando novas áreas que necessitam ser mapeadas. Então, eles dão um estímulo muito grande para algumas localidades onde se falta mapear serem mapeadas, né? Então, conseguem estimular estudantes, conseguem fazer muitas coisas muito bacanas, tá? Mas o que que acontece? Eles têm um aporte financeiro por trás muito grande, tá? Então, empresas de logísticas, algumas, dependendo das regiões, elas contratam esse serviço da Here, tá? Próximo, pode passar. Então, agora, né, vou falar do OpenStreetMap, que é a plataforma mais famosa, né, a que tem dado, que tem crescido mais ultimamente, tá? Então, a gente acessa, né, através ali daquele link, osm.org, algumas pessoas, vocês vão ouvir falar OpenStreetMaps, tá? É OpenStreetMap, tá? Sem aquele S no final, tá? Alguns podem estar ouvindo falar pela primeira vez, e outros já estão cansados de ouvir, mas gravar que é OpenStreetMap, tá? Foi fundada em 2004, ela é uma plataforma com dados do mundo todo, ela é conhecida como a Wikipédia de mapas, tá? E ela é editável por qualquer pessoa com um cadastro lá na plataforma, tá? Pode passar. Então, como é que começou? Steve Coase, esse garoto ali, né, do lado direito da apresentação, um britânico, cientista da computação, tá? Ele estava fazendo um experimento com receptor GPS em um notebook Linux, e ele queria fazer o quê? Ele queria utilizar o software de GPS Drive, mais o Microsoft Map Point, né, para fazer definir uns trajetos, né, que ele queria na cidade, tá? Só que o que que acontece? Quando ele ia fazer a associação desses dois programas, ele ia fazer uma quebra de condições dessa licença, tá? Então, ele não quis violar os direitos autorais, e ele foi buscar uma alternativa, tá? Aí, outra dificuldade que ele encontrou foi o quê? Encontrar mapas base para o projeto dele. Aí ele chegou lá no órgão de mapeamento da Inglaterra, que é o Ordnance Survey, e também eles não disponibilizavam os dados que ele precisava, né? Para incorporar o quê? A um software que ele queria criar de código aberto. Então, o que que acontece? Ele foi lá num evento que aconteceu em Londres, um pouco antes, né, bem no ano de 2004, e encontrou lá vários entusiastas que tinham o mesmo objetivo. E a partir desse evento, eles resolveram criar o OpenStreetMap a partir de um pequeno grupo, tá, de pessoas que defendiam muito a questão de dados abertos, tá? Pode passar. Então, atualmente, né, o OpenStreetMap, ele está com 15 anos de existência, tá? Ele tem mais de 6 milhões e meio de usuários,
tá? Atualmente, ela é a maior, mais diversa e mais completa base atualizada de dados geoespaciais do mundo, tá? Normalmente são feitas 2,5 milhões de edições por dia, e atualmente instituições governamentais de mais de 90 países permitem que seus dados sejam incluídos na plataforma, tá? Então, é como se fosse, assim, uma IDE do mundo, tá? Pode passar. Aqui a gente tem um exemplo do quê? De como que está Itaqui, né? Que é a cidade onde está a Unipampa, tá? Como que ela está configurada no OpenStreetMap? Como que estão as atualizações, tá? Então, eu tive essa curiosidade, vamos lá ver como é que tá a cidade, tá? Então, a gente verifica que existem poucas colaborações, tá? Por quê? Pode passar ali na próxima. Porque eu fui lá no OpenStreetMap, eu fui olhar a imagem para verificar a densidade das informações, tá? Se aquilo que está presente representa a realidade da cidade. E eu olhei ali, né, que tem um bocado de casas, várias feições que podem ser, que estão para serem registradas, tá? Então, a gente verifica que a maioria das ruas estão cadastradas, existe um número bem pequeno de casas, de pontos comerciais, assim, então, o que acontece? Itaqui tem um potencial gigantesco necessitando de atualizações dentro do OpenStreetMap, tá? Então, fica uma dica para vocês, para estimular o mapeamento da cidade, tá? Pode passar. Então, assim, quem que usa e investe no OpenStreetMap? Por que a gente está falando tanto dele, tá? Então, a gente vê aqui alguns gigantes, né? Microsoft, Apple, Uber, TripAdvisor, Telenav, Mercedes, a própria Wikipédia, Smart, aqueles carrinhos pequenininhos, né? A própria Indy, né? A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, Strava, a InfoAmazônia, a cidade de Nova York. São o quê? São empresas, tá? Instituições que investem pesado no OpenStreetMap, tá? Então, no ano de 2018, apenas 10 empresas foram responsáveis por mais de 17 milhões de edições na plataforma, tá? Então, lá, os dados lá da Uber, tá? Da onde que estão vindo? Estão vindo do OpenStreetMap, tá? Porque o que acontece? Se antigamente, né, anteriormente, eles faziam o quê? Contratavam essas bases da onde? Da HERE, do Google, e existe um custo muito elevado por ano para as empresas, né? Então, como o objetivo sempre é o menor, diminuir esses gastos, eles acharam interessante em investir muito no projeto, tá? Na plataforma. Então, o que acontece? Então, a gente tem, tanto na Uber, na Apple, na Microsoft, entre outras empresas, a gente tem setores especializados, tá? Onde as pessoas trabalham tanto no processo de fazer contribuições, quanto trabalhar no processo de validação, tá, do OpenStreetMap, tá? Por exemplo, a Apple, ela possui 300 funcionários com essa função, tá? Então, e outras empresas, todas essas que estão ali, tem um pessoal que trabalha pesado para melhorar a plataforma, tá? Pode passar. Então, aqui, a gente tem o quê? Quais países têm seu mapeamento de referência integrado com as informações do OpenStreetMap? Aqui a gente tem uma tabela que eu retirei de um trabalho muito interessante, tá? Da Alexandra Machado e da Silvana Camboim, que ele traz uma tabela de iniciativas que ocorrem a integração de mapeamentos no mundo, tá? Então, por exemplo, em escalas urbanas,
esses países que estão ali, Alemanha, Bélgica, Canadá, Chipre, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Grécia, Groenlândia e mais outros, tá? Eles fizeram essa integração de dados, tá? Da cartografia colaborativa para a cartografia de referência, tá? Então, eles têm processos de como fazer essa integração, e isso tem sido oficial nos países, tá? Então, essas experiências, elas estão revolucionando a forma de produzir os mapeamentos oficiais, tá? Só que essa integração, ela não é direta, ela não é uma integração simples, tá? A gente necessita de muitos processos, de muitas análises para automatizar tanto a coleta, a avaliação, a compatibilização semântica, tá? Entre diferentes tipos de dados, tá? E em todo esse processo de mapeamento, tá? Mas cada vez mais surgem novas formas de fazer isso, tá? Então, é o tipo de pesquisa, assim, que quem está focando nisso, foca muito em integração e atualização, tá? Utilizando esse tipo de dado, porque ele tem um potencial gigantesco. Pode passar. Então, o que acontece? Tem essa fundação, né, o OpenStreetMap, que em 2018 ela publicou diretrizes para orientar os grupos envolvidos em atividades de edição organizada. Então, nessa página, a gente encontra, né, esses documentos de como fazer isso, tá? Então, o que acontece? Isso tudo mudou o paradigma na concepção do projeto. Tanto que, se vocês forem perguntar para a maioria das pessoas, tá? Alguns vão ter até uma visão meio distorcida, tá? Quanto ao OpenStreetMap. Quando você fala, não, vou usar os dados do OpenStreetMap. Aí o pessoal, não, aquilo não presta, tá? Tudo, não tem precisão, não tem isso, não tem aquilo. Tem que tomar cuidado, tá? Eu vou falar um pouco melhor disso, mas ele é muito poderoso. Então, o que acontece? Na nossa seara, tá? De cartógrafos, agrimensores, alguns olham com um pouco de preconceito, porque vem com aquele estigma que é desenvolvido por usuários não especialistas, tá? E isso tem mudado muito, tá? Atualmente, ele está com um caráter menos amador. Então, e essas contribuições, as edições e validações estão sendo realizadas por pessoas que se dedicam profissionalmente a essa tarefa, tá? Então, aquilo que nasceu de uma maneira meio amadora, ela está ficando extremamente profissionalizada, tá? Pode passar. Então, aqui, a gente tem algumas instituições brasileiras provedoras de dados para o OSM, tá? Que é a sigla do OpenStreetMap. Então, a gente tem lá DENIT, FUNAI, IBGE, ICMBio, o próprio Banco de Dados Geográficos do Exército, tá? Departamento de Estradas e Rodagens, tanto do Espírito Santo, de São Paulo, tem a SEAD, né, que é de São Paulo, e as prefeituras de São Paulo, Belo Horizonte, Jaraguá do Sul e de Vitória, tá? O que essas instituições fizeram? Eles pegaram aqueles dados deles e cederam para que esses dados entrassem e fizessem parte do OpenStreetMap. Então, você tem o quê? Informações que foram obtidas de forma tradicional, inseridas no OpenStreetMap, tá? Então, existe um grupo do próprio OpenStreetMap entrando em contato com tudo quanto é prefeitura, tá? Do país inteiro, o maior número de instituições, para convencê-los a colaborar dessa forma. Então, se a gente for verificar os gráficos de colaboração, a gente verifica que tem, assim, um salto gigantesco em algumas regiões, quando são inseridos esses dados oficiais, tá? Pode passar. Aqui a gente tem um exemplo muito interessante, que é a Prefeitura de Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul
é uma cidade ali no Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina. Então, ela foi pioneira no uso do OpenStreetMap. Até tem um decreto, tá? Um decreto municipal que considera o OpenStreetMap como se fosse o SIG da cidade, tá? Então, a gente até encontra várias informações na internet, né, principalmente na Wikipédia do próprio projeto do OpenStreetMap, de como que foi toda a história de como que eles resolveram utilizar o OpenStreetMap para disponibilizar todos os dados, tanto oficiais e quanto os novos, e ir cadastrando dados e utilizando tanto para corpo de bombeiros, parte de segurança pública, educação, diversas temáticas dentro da cidade, tá? A única coisa que eles não usam é na parte cadastral, naquilo que se refere às informações oficiais do lote, tá? As coisas que têm implicações fiscais, isso eles não usam, tá? O registro imobiliário é a parte, tá? Ele, apesar de todos os investimentos, ele não chega a esse tipo de necessidade, tá? Então, para isso, existem outras técnicas que são muito mais apuradas para conceber esse tipo de dado, tá? Uma vetorização numa imagem não vai ser possível conseguir esse tipo de informação, pelo menos não no momento, tá? Pode passar. Então, aqui a gente tem o quê? A gente dá para enxergar um pouquinho do que é a cidade lá de Jaraguá do Sul, tá? Então, praticamente, tem todas as casas, tá? Mapeadas, todas as ruas, todas as escolas, todos os comércios, tem tudo, tá? Então, é uma informação muito rica para a cidade. Ah, mas pode passar para o próximo, que daí eu vou falar. Mas por que a prefeitura da minha cidade deve ceder os dados oficiais ao OpenStreetMap? Porque foi o órgão que investiu na cidade, né? E aí vai dar esses dados aí de qualquer jeito, tá? Não sei se todos já ouviram falar do geomarketing, tá? O geomarketing, ele faz o quê? Uma análise da cidade para a implantação de novos negócios, tá? Então, se eu tenho uma rede de farmácia, por exemplo, ela vai verificar, a maioria dessas redes grandes de farmácia, eles fazem essas análises. Quais os locais na cidade que estão necessitando de uma farmácia, tá? Redes de academias, né, que hoje tem milhares de redes, quais são os locais mais interessantes? Então, eles levam em consideração o quê? Essa parte, né, do mapeamento da cidade, para fazer essas avaliações. E aí, o que acontece? Quanto mais informações eu tiver, tá, daquela região, mais ocorre um aumento do investimento nas cidades. Então, a Prefeitura de Jaraguá do Sul verificou o quê? Verificou que depois que eles começaram a investir nessas informações no OpenStreetMap, eles trouxeram um bocado de investimento para as cidades, porque às vezes a pessoa quer colocar um hotel, né? Jaraguá do Sul é muito conhecida pelo setor têxtil, né? Que é muito forte lá. Então, eles começou diferente de outras regiões, porque ali o Vale do Itajaí, ele é todo muito focado para essa parte da indústria têxtil. Eles notaram que empresas de geomarketing estavam trabalhando muito mais, tá? Em Jaraguá do Sul, e trouxe uma série de negócios para o local, tá? Então, e é até uma maneira de como que você vende, consegue fazer com que um prefeito, né, um secretário, alguma coisa assim, autorize a cessão desses dados, tá? Pode passar. Então, que tipos de feições a gente encontra lá no OpenStreetMap, né? Então, aqui tem uma lista, né, com vários tipos de feições. Então, a gente pode ir lá encontrar estradas, rodovias, pontes, túneis, parada de ônibus, rota de bicicleta, ferrovias,
negócios, lojas, restaurantes, bares, edifícios, escolas, igrejas, casas, parques, lagos, montanhas, aeroportos, redes de energia, caixa de correio, limites administrativos, quase tudo que permanece igual por um tempo, tá? E aí tem mais informações lá na Wiki, né, do OpenStreetMap, onde a gente consegue informações sobre praticamente tudo que a gente precisa sobre a plataforma, tá? Pode passar. Como que são realizadas essas contribuições, tá? Existem algumas formas. Uma é traçando feições sobre a imagem de satélite, tá? Outra, importando dados de outros bancos de dados com licença pública, inclusive dados oficiais. A outra maneira, coletando dados por meio de dispositivos GPS enquanto caminha ou dirige, ou corrigindo o nome de ruas e localidades, tá? Isso é extremamente útil. Também podem ser adicionadas as tags, tá? Que são conhecidas por etiquetas, onde a gente coloca o quê? O nome e o tipo da feição, tá? Então, essas tags, elas são denominadas chaves, tá? E a gente associa um valor a cada uma, que ela vai desempenhar essa função semântica, né? Dando o significado, né, para aquela tag. E daí a gente tem o quê? A gente tem os nós, que são os pontos, os caminhos, que são as linhas, as áreas, que são os polígonos, e as relações que formam os grupos, tá? Pode passar. Então, ali, como que são realizadas essas contribuições? Essas contribuições são realizadas, né, por meio desse traçado, né, utilizando aquelas imagens do Bing, tá? Então, a gente, ao clicar num elemento, seja uma rua, uma praça, um prédio, a gente tem como vão aparecer os atributos desse elemento, tá? Numa tela na esquerda, que podem ser editados, e essas ferramentas, elas são bem autoexplicativas, e a gente vai passando o mouse para ter essa explicação. E a gente vai fazer a vetorização dessas feições, tá? Pode passar. E aí, utilizando essas imagens de fundo, né, aparece um descritivo das camadas, e a gente vai selecionando, tá? Permitindo, né, essa vetorização, a partir da imagem de satélite. Pode passar. O OpenStreetMap, né, quanto a direitos autorais e licença. Ele é de dados abertos, né, sobre a licença ODBL, tá, que de dados abertos, né, pela fundação, né, do OpenStreetMap. Então, nesse tipo de licença, você tem o direito de copiar, distribuir e transmitir e adaptar esses dados, desde que a autoria do OpenStreetMap e seus contribuidores sejam citados. Então, vocês vão, normalmente, dar de cara com várias outras plataformas que tem uma figurinha tipo essa aí que está sendo mostrada, né? Aí, pede para sempre marcar, tá? Dar os direitos, né? Citar o OpenStreetMap. Então, se a gente alterar ou adicionar o conteúdo dos nossos dados, pode distribuir o resultado, né, apenas com o mesmo tipo de licença, tá? Pode passar. Então, assim, quanto à confiabilidade, que é assim, é a maior dificuldade, a maior crítica, né, que as pessoas têm, e alguns até um pouco de preconceito contra o mapeamento colaborativo, tá? Então, aqui, a validação dos dados ocorre através de revisões e correções por uma dezena de contribuidores, tá? O OpenStreetMap documenta esses metadados das informações armazenadas, né, na plataforma, que podem ser acessadas através do histórico, tá? Alguns pesquisadores, eles afirmam
que quanto mais aumenta o número de contribuidores numa determinada região, tá? Essa qualidade, ela aumenta também, tá? Que vem lá do conceito da engenharia de software, tá? Que é a lei de Linus, tá? Que é um conceito da inteligência coletiva. Se numa região, por exemplo, está tendo um grande número de contribuidores, é como se um estivesse fiscalizando o outro, tá? Então, o que acontece? Acaba aumentando. Quanto mais usuários a plataforma tem, quanto mais eles contribuem, mais vai aumentando, tá? Essa qualidade. Pode passar. Então, o que acontece? A qualidade, ela não é uma característica intrínseca de um produto, tá? Mas ela está relacionada a uma percepção geral de satisfação do usuário, tá? Então, a qualidade, quando a gente fala da confiabilidade do dado, a gente sempre tem que estar relacionando o quê? Mas o que o usuário quer? O que ele vai fazer com esse dado, tá? Qual que vai ser a aplicação do dado. Então, a gente não pode falar que, não serve para nada isso, mas tudo vai depender do uso, tá? Então, como a gente lá no início do curso começa trabalhando, né, indo muito atrás da parte de precisão, que no caso a gente só consegue com topografia. Então, a gente acha que todas as outras maneiras de captar um dado, ele vai ter que ser com aquela qualidade topográfica, tá? Mas não é assim, tá? Então, existem o quê? Tudo vai depender do uso, tá? Existem coisas que é só topografia. Não existe inventar moda que a gente não vai conseguir, tá? Mas esse tipo de técnica, ela possibilita uma série de aplicações. Pode passar. Então, atualmente, existe uma tendência mundial de pesquisas para avaliação da qualidade global, para utilização no mapeamento de referência e para locais onde não existem dados, tá? A gente, quando trata desse tipo de temática, né, ela pode contribuir tanto para grandes centros urbanos, mas ela é de extrema relevância para locais que nem mesmo têm uma base cartográfica, tá? Então, isso daí é uma realidade que a gente encontra no mundo inteiro, tá? Locais que, às vezes, a gente só tem um croquis em papel, que faz uns 30 anos que a gente não tem contato com aquele tipo de material, tá? Então, o que acontece? Os dados do OpenStreetMap, eles são extremamente heterogêneos. Mas como assim heterogêneos, tá? O que acontece? Tem locais que eles têm muito poucas contribuições, tá? E locais que eles têm muitas colaborações. Tem base que foi cedida pela prefeitura, tem uma série de diferentes realidades, tá? E isso, às vezes, numa mesma cidade, a gente encontra diferenças, tá? Então, por exemplo, um bairro, tá? Por exemplo, eu estou aqui em Salvador, tá? Então, por exemplo, em Salvador, numa região onde as pessoas têm um maior conhecimento, até sabe que o OpenStreetMap existe, ou pessoas que têm uma melhor conexão de internet, têm computador em casa, têm melhor celular, onde consegue acessar com maior facilidade, é muito mais, os dados, eles vão ter uma confiabilidade maior do que uma região de comunidade que muitas vezes nem sinal de celular direito a pessoa consegue captar, tá? Então, esses aspectos da confiabilidade, ela está muito ligada à correlação de fatores econômicos e sociais. Então, eles demonstram, assim, muito, uma coisa, você consegue verificar, assim, aonde que está o pessoal com maior poder aquisitivo nas cidades,
tá? Então, muitas vezes, o que que a gente faz? Existem no mundo inteiro as mapatonas, tá? Que estimulam que esses locais onde tem dificuldade no mapeamento tenham milhares de estímulos para mapear essas regiões que muitas vezes elas ficam apagadas pelo poder público, né? Não só na questão de estrutura, saneamento, entre outras coisas mais, e dados, né? Porque dados é extremamente importante, né? Hoje a gente está com essa dificuldade do quê? De fazer o censo, né? Até uns dias atrás estavam querendo tirar o dinheiro do censo, tá? Através do investimento nesse tipo de informação, a gente consegue captar uma série de dados sobre as realidades locais, tá? Então, o que que a gente verifica? Por exemplo, se a gente for para a capital de São Paulo, a gente vai encontrar uma realidade, tá? Na região central, tá? Se a gente for para uma cidade no interior, num subúrbio de uma cidadezinha no interior, tá? Uma cidade de médio porte, digamos, a gente vai verificar que lá falta praticamente tudo quanto é tipo de dado, tá? Vai ter lá o quê? A rua principal, e olhe lá se não ter outras coisas, tá? Então, essa questão de contrastes, elas ficam muito claras, né, no OpenStreetMap, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão desses fatores econômicos, sociais e projetos, né, que tem para estimular e para mudar um pouquinho disso daí, tá? Pode passar. Então, aqui, confiabilidade em métricas, né? Então, eu estou trazendo aqui um resultado, né, de um orientando meu de mestrado, o Elias, que agora está fazendo doutorado. O que que aconteceu? Ele avaliou, tá, aqui para Salvador, a acurácia posicional, a completude e a acurácia temática. Então, o que que ele encontrou? Que escala que ele encontrou? Porque a gente fica curioso quando a gente fala de qual que é a qualidade desses dados, né? Até onde eu posso utilizar, tá? Então, nesse trabalho, ele encontrou que nas áreas onde tem maior número de colaborações, a escala de mapeamento chega a 1 para 20 mil, tá? Só para vocês terem ideia, tá? Isso foi no ano de 2017, tá? Pode passar. Aí, para esse teste, né, numa cidade na Alemanha, né, que é extremamente mapeada, é conhecida como uma das cidades mais mapeadas no mundo, tá? Só perde para a cidade do Vaticano, que a cidade do Vaticano é a cidade mais mapeada no OpenStreetMap. Lá, para a cidade de Carso, ele chega à escala 1 para 10 mil, tá? Quando a gente faz uma comparação, como se a gente estivesse avaliando com as mesmas técnicas da cartografia tradicional, tá? Ele chega na classe A, tá? Do padrão de exatidão cartográfico para produtos digitais, tá? Na classe A e na escala 1 para 10 mil, tá? Pode passar. Então, o que que a gente tem? Como esse processo, né, de validação é muito delicado, foram desenvolvidas muitas ferramentas nesse processo, tá? Cada vez mais existem mais possibilidades para validação. Então, existe um grupo de voluntários experientes que verificam os dados da plataforma, né? E com a entrada também das empresas, existem vários setores e várias empresas pagam profissionais ao redor do mundo para eles fazerem essa validação, tá? Então, os voluntários experientes, eles têm um nível de classificação dentro da plataforma, tá? De acordo com as atividades, tá? Que realizaram anteriormente, tá? Então, duas ferramentas muito importantes que são utilizadas para validar, e tanto em processos de mapeamentos, são essas duas. O Task Manager, tá?
que ele divide o projeto de mapeamento em tarefas menores, tá? Que possam ser concluídas bem rapidamente. E também ele faz o quê? Ele dispõe áreas que necessitam de validação. Então, eles mostram para as pessoas aqui, olha, essa área precisa ser validada. E lá, outras áreas, tá? Já o JOSM Validator, ele verifica e corrige dados inválidos que foram incorporados ao OpenStreetMap. Ele corrige erros topológicos, polígonos não fechados e áreas sobrepostas, tá? Então, são duas ferramentas muito importantes, tá? Pode passar. O que a gente tem também? A gente tem o Youth Mappers Validation Hub, tá? O que é o Youth Mappers? Youth Mappers é uma rede com mais de 5.000 mapeadores de estudantes, né, universitários organizados em 219 grupos de campus em 50 países, tá? Aqui no Brasil, a gente tem o quê? O nosso grupo, né, lá da UFPA, tá? Que foi criado agora no mês de julho, e a gente tem um grupo que também não foi criado há muito tempo, mas é o pioneiro no país, que é o grupo lá do pessoal da Federal do Paraná, tá? No qual a professora Silvana é a presidente do grupo, tá? Então, o que aconteceu? Foi criado esse hub de validação, porque o que acontece? O Youth Mappers são criados, né, esse grupo de estudantes, tá, para trabalhar questões no qual o mapeamento colaborativo pode contribuir, e esses estudantes passam por treinamentos, trabalham em alguns projetos e que tem várias iniciativas mundiais, e eles sempre estão estimulando as pessoas para colaborar e criar novos projetos, tá? Então, depois de um tempo, esse grupo de alunos, eles entram para o rol dos usuários experientes do grupo. Então, o Youth Mappers, ele criou essa central de validação, tá? É uma rede que está crescendo, tá? É bem interessante. Então, ela não é só a contribuição por si só, chegar lá no OpenStreetMap e sair vetorizando, né, as feições. Não é só isso. Ele sempre está ligado ao mapeamento colaborativo com uma aplicação, tá, dentro das cidades, tá, focando naquelas regiões onde mais precisam de mapeamento nas cidades, tá. Então, tem várias temáticas de saneamento, temáticas de ensino, uma série de coisas, tá? Então, pode passar. Aí a gente tem outra iniciativa, que é o Missing Maps, tá? O Missing Maps, ele identifica lá locais no mundo que carecem muito de mapas, tá? E aí, eles organizam algumas mapatonas, tá? Tanto que o Missing Maps, ele está ligado à organização do Médicos Sem Fronteiras e o Engenheiros Sem Fronteiras, tá? Então, normalmente, quando acontece algum problema, uma catástrofe, alguma coisa, eles sempre estão envolvidos através do ROT, né, que é o grupo humanitário. Então, esses dias teve aquele acidente lá em Beirute, né, então, o que acontece? O pessoal do ROT, do Missing Maps, organizou um pessoal e chamou todo mundo para colaborar, tá? Então, vai todo mundo lá tentar mapear, porque é muito importante, depois de um evento, né, produzir um mapa depois de uma catástrofe, tá? Pode passar. Então, existem outras iniciativas, né? Então, além dessas experiências, existem iniciativas de desenvolvimento de plugins, scripts e outras ferramentas para verificação de erros, tá? Então, a gente encontra uma série de iniciativas. Então, tipo, tem esse Square Building Corners, né?
que serve para ortogonalizar polígonos de edificações, tem esse Keep Right, tem esse Overpass Turbo, esse Osmose, tá? Que é um dos mais completos, o OSM Inspector, o Deep OSM, o OSM Cha, o Map Roulette, tá? Então, existem vários. Tudo para quê? Para melhorar a qualidade, né, daquilo que foi contribuído, tá? Eu não vou ler cada um. Um adendo para o OSM Cha, que foi desenvolvido por um brasileiro, tá? Que é até aqui de Salvador. O que acontece? O Willy, né, que criou essa ferramenta, que foi tão interessante para o pessoal do OpenStreetMap, que ele tem um patrocinador, que é uma empresa americana, que paga um salário para ele continuar implementando novas funções nessa ferramenta, tá? Então, começou meio que aquilo que era uma colaboração, e aí ele foi investindo, que acabou conseguindo essa contratação, tá? Então, existe um grupo muito grande no mundo inteiro trabalhando com essa construção de várias ferramentas, tá? Então, existe uma possibilidade de construir plugins, scripts dentro do próprio QGIS, tá? Para melhorar uma série de funcionalidades, tá? Que a gente tem, que necessita no dia a dia, quando a gente está trabalhando com esse tipo de dado, tá? Pode passar. Então, aqui, o que a gente começa a parar para pensar? Quanto ao OpenStreetMap e as cidades brasileiras, tá? No Brasil, a gente tem realidades extremamente diferentes, né? Às vezes, até no mesmo bairro, a gente tem diferentes realidades. Só que, em termos de dados, né, de dados cartográficos, o que a gente tem? A gente tem cidades que possuem novos mapeamentos de acordo com as novas normas mais recentes e até tem investimentos em smart cities, né? Em cidades inteligentes. E a gente tem uma outra realidade, que são cidades que não possuem profissionais com formação em cartografia, não conhecem um processo cartográfico, não possuem um departamento responsável pelo mapeamento do município, tampouco uma base cartográfica, tá? Então, existem essas duas realidades, tá? Então, o que acontece? No nosso contexto de Brasil, existe uma necessidade gigantesca, tá, de buscar alternativas para ajudar nessa produção e atualização dos mapeamentos e referência dos municípios, tá? Então, muitas vezes a pessoa pensa, eu não tenho como, né, fazer um levantamento da cidade, contratar um mapeamento feito com câmera aerofotogramétrica, não sei o quê, tem uns lá que inventam de fazer o levantamento todo com drone, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. E querem gerar base cartográfica, querem dizer que tem escala 1:1000, né? Na verdade, tá? Muitas vezes não tem nenhum material na escala 1:50.000, tá? Se a gente for verificar o histórico da realidade da cartografia no país, tá? Tem cidades que só tem cartografia na 1:250, tá? 1000. Então, se a gente tem uma possibilidade, né, de uma plataforma onde ela te dá essa possibilidade de gerar um dado, tá, que vai servir para uma série de análises, tá? Não vai dar para fazer cadastro para cobrar o IPTU da cidade, mas dá para fazer uma série de outras análises muito interessantes que vão ajudar a cidade de uma maneira geral, tá? Pode passar. Então, aqui, alguns projetos, né, que eu vou falar de alguns projetos que a gente está inserido, tá, que eu estou inserida neles também, tá? Então, que tem relação com o mapeamento colaborativo. Então, a gente tem aqui, atualmente, o Grupo Geocombate, né, Covid-19. O que acontece? Lá em 23 de março, quando começou a quarentena, né, que não termina mais, uns colegas de trabalho resolveram se unir
contactaram outros pesquisadores, técnicos de diversas instituições e criaram esse grupo para fazer análises na cidade como um todo, para acompanhar, né, várias questões da vulnerabilidade da cidade e como que estava o crescimento, né, da Covid-19 dentro da cidade, tá? Então, aí ele tem um grupo no Instagram, tá? Tem um site, e a partir desses estudos, tá? Ele está dando ideias para outras aplicações. Aonde que o mapeamento colaborativo se insere? Por exemplo, uma realidade que a gente verificou que existe a cidade formal e a cidade informal. Essa é uma realidade praticamente de todas as cidades no país, tá? É difícil encontrar uma cidade que seja toda formal, tá? O que a gente encontra? A gente tem áreas, né, em comunidades que você não tem direito onde estão os postos de saúde, onde que estão localizados os comércios da região, e uma série de informações, e até mesmo as próprias residências, né? Aí o grupo, né, utilizou o mapeamento colaborativo, tá, com a participação de vários estudantes, para densificar, tá, essas contribuições nessas áreas, tá, que são as que mais necessitam de informação. Porque, normalmente, quando é contratado os mapeamentos oficiais, eles vão até um determinado limite, tá, na coleta dessas feições. Mas tem muita informação que fica de lado, tá? Então, pode passar. Aí, a gente tem, né, o Youth Mappers, aqui da UFPA, que recentemente a gente fez uma formação, né, de mapeadores geocombatentes que estão ligados a esse projeto, né, do geocombate, tá? Numa determinada região da cidade, e é muito interessante a gente verificar o antes e o depois, né, do como enriqueceu aquelas contribuições numa região que faltavam muitos dados, tá? Então, aí agora a gente está criando uma disciplina, né, que aqui a gente chama de ACCS, que é Mapeamento e Comunicação Comunitária no Combate a Epidemias. Então, com a participação de agentes comunitários, né, para colaborar, para o pessoal das comunidades começarem a colaborar com o mapeamento e a gente fazer várias análises a partir daqueles dados que são coletados na região, tá? E melhorar a informação de maneira geral, tá? Mas trazer o pessoal que trabalha dentro das comunidades, que faz um trabalho árduo, tá? Para entender, e também para quê? Para nos ajudar a entender um pouco